história começa com um garoto em seu quarto, completamente surpreso. Ele foi transportado para o universo de uma light novel que ele mesmo escreveu. Com toda a confusão inicial e uma boa dose de metalinguagem clichê, ele reflete que situações assim só acontecem em webtoons. Esse é o protagonista. Ele ainda está tentando se acostumar ao novo corpo, à janelinha de status e a toda a situação absurda ao seu redor. O mais chocante para ele, no entanto, é descobrir que encarnou como um personagem coadjuvante destinado a ser executado pelos próprios irmãos. No mesmo dia em que ele desperta nesse corpo, ele se depara com uma cena inesperada. Sua empregada está ajoelhada pedindo perdão. Confuso, ele pergunta onde está, mas a empregada apenas se desculpa novamente, dizendo que não sabia que ele acordaria tão cedo e por isso nem tentou despertá-lo. Ela implora por misericórdia, enquanto o protagonista, ainda atônito, pergunta se ela está bem. Em pânico, a empregada implora para que ele não a agrida e, em seguida, desmaia. Sem saber como reagir, ele fica perdido. No segundo dia, ele revela que seu nome agora é Larsen Maiton, mas que, em sua vida anterior, ele era Cha Sung-min. Ele também menciona um encontro naquela tarde com um garoto chamado Hampton, que carrega um diário. Ele descobre que descendentes de famílias nobres têm todos os seus passos monitorados. E cabe ao Hampton registrar tudo o que Larsen faz até ele completar 14 anos e iniciar uma peregrinação. Durante o dia, Hampton acaba derrubando tinta no diário. Instintivamente, Larsen sente vontade de dar um chute nele, e até parece que realmente o fez, mas era apenas um pensamento. Enquanto tenta se adaptar, memórias do antigo dono do corpo começam a surgir. Ele descobre que Larsen era uma pessoa horrível, agredia plebeus, tratava mal até a própria mãe, que era uma empregada, e tinha um medo extremo de seu pai, o Lord Decatra. As memórias mais perturbadoras vêm de um incidente específico. Larsen espancou a filha de 6 anos de um mestre. Como consequência, seu pai foi forçado a se curvar e pedir desculpas. Esse episódio culminou no exílio de Larsen, quando ele tinha apenas 9 anos. O protagonista reflete sobre o quanto Larsen era desprezível. Ele lembra que, na novela, esse personagem não foi muito desenvolvido. Sua única descrição era que ele tinha uma personalidade terrível. No terceiro dia, ele começa a aceitar sua nova realidade. Apesar de não ter elaborado o personagem Larsen com muitos detalhes, ele sabia que ele era incrivelmente talentoso com magia. Segundo a história, Larsen morrerá aos 17 anos. Atualmente ele tem 9, ou seja, restam 8 anos para tentar mudar o futuro. Mesmo que ele consiga sobreviver, terá que enfrentar o verdadeiro protagonista da novela, Kazin Sage. No enredo original, o clã de Larsen, os Maiton, se torna inimigo mortal de Kazin, já que o pai de Larsen matou o primogênito do clã Sage no passado. Na história, o clã Sage eventualmente vence a guerra, enquanto o clã Maiton é quase completamente destruído. Diante disso, o protagonista enxerga essa nova vida como uma oportunidade de fazer tudo diferente. Ele acredita que pode se tornar muito mais forte, já que é descendente de um dos 3 maiores clãs. Enquanto decide focar em aproveitar essa chance, uma janela de status aparece diante dele, com as mensagens. A vontade do personagem Larsen Maiton foi ativada. Óleo Divino foi ativado. Ele fica chocado, pois Óleo Divino era uma habilidade pertencente ao protagonista original da novela, o mestre espadachim Kazin Sage. O capítulo termina com ele se perguntando por que despertou nesse corpo e o que tudo isso significa. Ao visualizar a janela de atributos e descobrir que possui a habilidade principal do protagonista, Larsen não tem escolha, a não ser aceitar que esse mundo perdeu qualquer senso comum. Coisas absurdas como essa parecem ser normais agora. Ele se lembra que o protagonista original da novela é tão incrivelmente poderoso que consegue destruir um continente inteiro. Isso representa um grande problema para ele, já que, eventualmente, terá que enfrentar esse monstro. Enquanto reflete, algo estranho chama sua atenção. Olhando para o próprio peito, percebe um anel, mas ao mesmo tempo não o está vendo com os olhos. Ele explica que o anel é, na verdade, um círculo de mana ao redor do coração, funcionando como uma espécie de bateria mágica. Para adquirir algo assim, é necessário muito estudo, treinamento e dinheiro. O que o intriga é que Larsen nunca havia treinado, então o anel simplesmente surgiu automaticamente. De repente, alguém bate na porta. Ele deduz que seja uma de suas empregadas, Era, uma jovem de cabelos curtos e brancos. Assim que entra no quarto, Era imediatamente se ajoelha.
Isso desperta uma lembrança incômoda. Uma vez, ele ordenou que ela fizesse isso. É uma memória da qual definitivamente não se orgulha. Enquanto observa Hera, a janela de status dela aparece diante dele. Algo o deixa alarmado. Ela possui um atributo chamado assassinato. Ele conclui que algum de seus irmãos deve ter colocado Hera perto dele para garantir que ele não tentasse roubar o trono. Tentando manter a calma e disfarçar sua reação, ele ordena que ela se levante e pede chocolates. A intenção é simples: afastá-la o mais rápido possível. Hera hesita, mas ele se irrita e ela sai rapidamente. Logo depois, vemos Hera parada atrás da porta, com uma expressão séria e desconfiada. Algo na atmosfera de Larsen parece diferente para ela. Ela decide que precisa relatar isso para eles, provavelmente os mandantes de sua missão de assassinato. Enquanto isso, Larsen se senta para analisar sua situação atual. Ele está exilado, longe de sua família, e não pode se tornar um candidato direto à sucessão do pai. A princípio, isso parece positivo, já que o livra de enfrentar o protagonista da novela. Ainda assim, ele percebe que tem vantagens consideráveis. O poder do personagem principal, conhecimento sobre o futuro e informações sobre tesouros e artefatos espalhados pelo mundo. Chega à conclusão de que, para mudar seu destino, precisará participar da luta pela sucessão do trono. Mais tarde, Hera retorna ao quarto e informa que não conseguiu chocolates. Surpreendentemente, Larsen responde com um simples "tudo bem". Isso a confunde, já que ele normalmente ficaria furioso. Mesmo após suas insistências e pedidos de desculpas, ele a interrompe, irritado, e a manda embora. Agora desconfiada, Hera decide observar Larsen mais de perto daqui para frente. Uma semana se passa e Larsen chama Hampton para acompanhá-lo no treinamento. Hampton, inicialmente confuso, hesita, mas o protagonista insiste e acaba gritando com ele para que o siga. Esse é o primeiro passo de Larsen para colocar em prática seu plano: entrar na disputa pela sucessão. O capítulo 3 começa com Hampton correndo, refletindo sobre como Larsen está diferente. Apesar de ter apanhado, ele nem se importa mais. Em vez disso, sente que talvez não esteja servindo adequadamente o jovem mestre. Voltando um pouco no tempo, Larsen estava analisando a janela de atributos de Hampton e descobriu que a habilidade principal dele é veneno, o que o deixou ainda mais preocupado. Já não bastava ter uma serva com o atributo assassinato, agora havia outro ajudante com uma habilidade igualmente perigosa. Larsen explica que todos os filhos candidatos à sucessão recebem ajudantes especialmente treinados desde a infância, passando por lavagem cerebral para serem completamente leais aos seus mestres. Hampton, porém, ainda não entende por que o jovem mestre decidiu treinar tão repentinamente. Ele se sente triste, pois percebe que suas ações frequentemente o levam a ser desprezado. Do nada, eles chegam a um prédio muito moderno. Larsen olha ao redor e comenta mentalmente que foi bem preguiçoso ao criar aquele mundo, deixando os cenários um tanto incoerentes. No local, eles são recepcionados por um homem chamado Noah. Larsen tenta ser educado e diz que é um prazer conhecê-lo, mas Noah claramente não compartilha do mesmo entusiasmo. Ele ainda guarda rancor, lembrando que Larsen o havia humilhado no passado por não se curvar de forma adequada. Noah pensa: esse desgraçado nem se lembra de mim. Quando Larsen tenta verificar o status de Noah, percebe que não consegue, o que só pode significar que ele é muito mais forte. Por precaução, decide tratá-lo bem. Larsen anuncia que começará seu treinamento, mas Noah parece confuso e pergunta sua idade. Ele responde prontamente: 9 anos. Noah pensa consigo mesmo, cheio de raiva: é claro que eu sei, desgraçado. Fazem exatamente 396 dias, 8 horas e 32 minutos desde que você me humilhou. Com um desejo de vingança, Noah começa a planejar um jeito de prejudicar Larsen sem levantar suspeitas. Ele menciona que o sexteiro jovem mestre, irmão de Larsen, caçou um monstro cogumelo com a mesma idade. Larsen lembra que o monstro cogumelo é de rank baixo e concorda em enfrentá-lo. Noah, então, sai para preparar a floresta de cogumelos, enquanto Larsen fica pensando que a criatura realmente não deve ser um grande desafio. Noah o acompanha até a entrada do campo de treinamento, desejando-lhe boa sorte com um sorriso falso. Larsen atravessa um tipo de portal mágico e, ao chegar na floresta dos cogumelos, logo avista uma criatura. O administrador do centro de treinamento explica que o monstro cogumelo tem fraqueza contra a magia de fogo, mas Larsen não domina esse tipo de habilidade. Ele só tem ataques corpo a corpo.
Enquanto isso, Noah, observando tudo, se lembra de seu passado. Ele era um mago famoso na região de Dorothy e considerado um gênio. Contudo, sua reputação foi abalada quando o antigo Larsen o humilhou, simplesmente porque ele não se curvou a um ângulo de 90 graus. É hoje que eu vou me vingar, Noah pensa, satisfeito. Para garantir que Larsen se dê mal, ele secretamente evoluiu os monstros cogumelos da floresta para o nível mais alto. Quando Noah vê a técnica inicial que Larsen pretende usar, conclui que ela é de nível muito baixo. Ele espera ansiosamente que o protagonista leve uma surra. Mas claro, como o protagonista é protagonista, Larsen derrota o cogumelo gigante com apenas um soco, deixando Noah em completo choque. Larsen, é claro, aproveita o momento para se gabar. Isso não foi nada para mim. Logo, uma mensagem aparece em sua janela de status. A magia de combate iniciante, utilização de peso, foi marcada no círculo de mana. Uma luz misteriosa sai de seu corpo e Larsen, surpreso, se pergunta: que poder é esse? Se você gostou, se inscreva no canal e não deixe de comentar o que achou. Recomendações são muito bem-vindas. Até o próximo vídeo.